Boa noite, pessoas! Olá, pessoal. Vamos ver se as pessoas já estão recebendo a notificação. Sim, que nós Já, vamos estamos ao lá. vivo. Muito bom. Pronto, estamos ao vivo. O pessoal já está entrando. Boa noite, segundona. Nosso convidado já está online. A nossa live de hoje vai ser sobre casa na Flórida como um investimento, né? Uma casa para você Você alugar. comprar e alugar. Olha que legal. E aí você aluga para férias. E aí, nas suas férias, você Você usa pode a casa. ficar na sua casa. Isso é sensacional. Então, eu já vou trazer o Ednei aqui, ele que é o nosso convidado de hoje. Ele tem uma administradora de imóveis de férias. E ele vai poder dar uma ideia de como isso funciona. Muita gente começa esse sonho de morar nos Estados Unidos tendo um imóvel aqui. É, Então a pessoa tem um imóvel, aí vem de vez em quando, aí vai experimentando, até a hora que ele fala, putz, é isso é mesmo lá que eu que, quero é pra lá que eu mim. vou ficar. Aí ele vai atrás de visto. Então, E como você vai falando, pode falar. não está aqui em tempo integral até você decidir, você precisa de alguém que dê uma Que olhada na sua casa, né? Que administre. dê uma olhada, que administre. Ah, ele Olha aí. ele aí. Olá, Ednei, como vai? Andresa, e Alex, tudo bem? Tudo Tudo bom? jóia? Tudo ótimo. Então tá bom. Vou deixar o Ed se apresentar aí para vocês, falar um pouquinho da One Vacation. Fala aí Legal. para eles, Ed. Legal, gente. Obrigado por terem me convidado aí para essa série de lives que vocês fazem. Eu sempre assisto. Trazem sempre informações importantes, dicas, compartilham bastante informação de que quem está no Brasil tem interesse, quem está aqui também tem interesse. Eu gosto das dicas da semana, do Alex, quando ele faz, na cozinha, essas são boas, mas eu acompanho as lives É, de segunda-feira também. E eu sou o Legal. Ednei, sou proprietário da One Vacation Home. Estou trabalhando no mercado de vacation home já tem como investidor há alguns anos, já estou há quase 7 anos no mercado e como proprietário 3 anos. E administrando as casas. A gente é uma administradora de short-term rental, que é vacation home, e a gente está agora abrindo também a parte de long term, tiramos as licenças e também estamos operando long term para quem tem interesse em alugar a casa para mais de 6 meses, né? 12 meses normalmente o pessoal aluga. Uhum. Inclusive, eu já falei aqui algumas vezes nas lives que a gente, por 3 meses, morou em casa de férias, é. né? Antes de decidir a casa onde íamos ficar, até porque era difícil, né? Você já comprar móveis para ter que morar em alguma casa sem saber como que era a casa que você ia E ficar. era uma casa, era uma não, porque a gente acabou ficando em duas, Duas, mas é. eram Duas. Na casas mesma rua, mas administradas. eram duas. Mas eu fui empurrando que a única coisa que eu comprei de móvel mesmo foi uma churrasqueira. É E eu fui importante. empurrando. O item mais importante você comprou O e item depois era a levou para outra. churrasqueira. Então, eram casas administradas pela One Vacation. Então, o Ed, o que a gente comentou aí, você já está aí desde o início da live, você viu a gente falando, muita gente que se muda para os Estados Unidos, decide vir de vez, a pessoa começa assim, né? Comprou uma casa de férias, fica com ela por 2, 3 anos, aluga, aí nas férias vem para cá e depois fala, putz, é isso que eu quero para minha vida. É ou não é? Tem muita gente nessa situação, né? Tem bastante gente que começa a pensar numa diversificação de investimento, tem lá um sonho de morar aqui, mas não tem certeza se é uma decisão difícil, a gente tomou, vocês tomaram, então é algo que tem que ser planejado, programado, e está muito certo da decisão que vai ser tomada, e muita gente começa nesse caminho, fala, bom, eu vou comprar uma casa como investimento, uma vacation home, começo a dolarizar o meu investimento, começo a transformar de reais para dólar, começo a sentir como que é o mercado imobiliário, começo a sentir como que funciona o mercado, porque é muito diferente, muito mais dinâmico, muito mais ativo do que o mercado brasileiro. Vem de vez em quando, conhece, passa a curtir a cidade como um morador, então fazer coisas diferentes, entender que aquele movimento de mudança faz sentido para a família, e aí depois acaba seguindo por um caminho de comprar a casa residencial, onde vai morar.
E o que vocês fizeram é comum também acontecer, né? Então, você vem, aluga uma casa de vacation decorada para você, porque os contratos de long term são no mínimo 12 meses, algumas exceções de 7 meses, mas tem muita coisa que você tem que decidir, né? Como a escola dos filhos, a localização na cidade, qual é a melhor, então escolher também o imóvel. Então também serve de ponte para quem quer vir, fica um período até escolher a casa, decidir, comprar, fazer a proposta e tudo mais, uma oportunidade de mercado e aí fazer a mudança definitiva. Exatamente, porque não é, aparentemente parece uma coisa fácil falar, vou para lá, eu alugo uma casa, fico lá, só que não é bem assim, porque as casas aqui, se você vai alugar, você vai ter que mobiliar. Aí se não é uma casa que você deseja ficar, como que você vai fazer toda a mudança desses imóveis? Você está fora do seu país já, você não tem mais referências exatas, né? Então, às vezes, é melhor você ficar num lugar até entender a dinâmica da cidade como morador e aí sim tomar a decisão acertada, né? E como a gente não conhecia nada ainda, quebrava o ar-condicionado. Ed, como é que funciona isso aqui? E o dia que apitou lá, eu tava dormindo, eu falei, deixa apitando. E eu crente que... Tocou o alarme de incêndio, não tinha nada a ver. Né? Ele ligou o ar quente, Foi ligar alguma coisa assim. Eu não lembro por que aquilo disparou sozinho, mas eu sei que tocou no meio da madrugada, eu crente que era um funcionário do Ed que ia atender e ligo eu, aquele treco, aí eu ligo, aí atende ele, eu falei, meu Deus do céu, é o Ed, acho que eu vou fingir que é engano, porque eu tava ele mesmo que atendeu. De plantão, a gente vai revezando, né, depois a gente vai falar um pouquinho de como funciona, né, mas a gente tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana e emergências. A gente sempre tem alguém do nosso time de plantão, né? E aquele dia eu tava, até ficou mais fácil. O que aconteceu foi que a gente estava vindo de uma sequência de frio, né? E de calor, e aí esfriou. E aí ligou o ar quente. E toda vez que liga o ar quente, a primeira vez que liga o ar quente, depois de muito tempo sem ligar, ele solta um cheiro bem suave, assim, mas um cheiro de queimado do ar quente mesmo, do ar-condicionado. E o detector de fumaça pegou, né? E aí por isso que disparou. Mas histórias da vida na América. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim. Todas as lives que a gente tem feito aqui ficam salvas aqui no Instagram, no IGTV. Então, depois, quem não conseguiu assistir tudo, tal, consegue pegar o restinho. Ed, conta pra gente aí o que você considera assim, as vantagens de se ter um imóvel aqui, nesses termos que a gente falou, como um investimento e que a pessoa pode usar de estadia. Ela usa parte quando ela vem para cá usar como estadia e quando ela não estiver usando, oferecer como um aluguel de férias e ganhar alguma coisa com isso, óbvio. Né? Exato. As vantagens de você ter uma casa de vacation, se você não vai residir aqui, né? Ou você tem como uma diversificação do seu investimento, você tem a vantagem de receber em dólar, de investir em dólar, numa moeda mais forte, num país onde a economia é historicamente mais estável, e você vai ter uma receita em dólar para aquele investimento que você vai fazer. E você vai estar investindo na cidade que talvez seja a número 1 de visitantes no mundo, né? O número de visitantes do turismo vai ter que ser atualizados aí nos próximos meses, né? Mas Orlando continua, pelo que a gente está sentindo aqui, mesmo 2020 e 2021, sendo a cidade que mais recebe turistas, uma das no mundo. Então, você vai estar num lugar onde a economia para turismo continua grande, a procura por casas continua grande, você vai receber em dólar, e quando você vier para cá, você pode usar a sua casa sem custo de estadia. Lógico que você vai abrir mão de uma receita naquele período, né? Sim. Mas você não precisa comprar um hotel ou alugar uma outra casa, você tem a sua própria casa, só fazer o bloqueio com antecedência, e aí você pode usar ela sem nenhum problema. E dentro desse assunto, eu não sei se eu posso continuar, existe muitas pessoas que pagam
o investimento da casa com o próprio aluguel da casa, né? O aluguel Deixa eu só fazer um parênteses que o Ed falou, que as pessoas vêm e ficam na própria casa, Sim. né? Ou seja, é o móvel que você escolheu, ela tem a tua cara, dá para ter até porta-retrato da família espalhada pela casa, ou seja, é seu. E essas casas de férias, normalmente elas têm um depósito, né? De que quem está alugando a casa não tem acesso, né? Tá sempre as coisas do proprietário, né? Isso, tem um armário, todas elas a construtora já fez, né? Todos os condomínios de vacation home já são preparados para isso. Então ela tem um quarto fechado com chave, que é o quarto do proprietário. Ali o proprietário guarda os itens pessoais, guarda enfeites pessoais, coisas que ele quer usar quando ele estiver aqui. E aí, por exemplo, um exemplo que a gente usa bastante em nossa casa, nas nossas casas é lençóis e toalhas. O proprietário ele tem os próprios lençóis e toalhas. Ele comprou lá um lençóis de 1.200 fios, 1.400 fios, escolheu um lençol que é do agrado dele, mais confortável, e ele não quer deixar aquilo para o hóspede usando. Hoje, até no nosso modelo, a gente tem a lavanderia própria, junto com a empresa que faz limpeza para a gente, então não usa-se mais os lençóis e as toalhas da casa, isso é um inventário terceirizado. Então a gente guarda legal. os lençóis e as toalhas do proprietário no Owner's Closet, e quando o owner vem, a gente pergunta para ele, fala, você quer que a gente coloque os lençóis e as toalhas os seus, né, e não coloque da nossa a lavanderia? Na maioria das vezes eles pedem, e aí a gente coloca o deles na última lavagem e limpeza antes da chegada do hóspede, e ele usa durante a estadia. Quando vai embora, a gente lava, dobra e guarda de volta no Owner's Closet, fechado com chave, só ele tem acesso, a gente tem acesso também, claro, para o caso de uma inspeção do seguro, tem que ter acesso a todos os cômodos, Sim. mas só a gente tem acesso e o próprio proprietário. Muitas vezes ele guarda itens pessoais, assim, então é um cara que gosta de vinho, que aí ele compra vinho, deixa o vinho aqui, tem taças para tomar o vinho também, que ele não quer deixar com o hóspede, porque o hóspede, a gente faz um controle de estragos, né, de quebrar alguma coisa, quebrar copos, mas assim, taças mais delicadas, né? Delicadas ou sofisticadas, eu ia usar assim, mas que né, a gente deixa guardado lá para não ter nenhum problema com o hóspede. E dá para deixar bicicleta, skate, até roupa, ou seja, se ele quiser ter aqui uma estruturazinha pré-montada, é possível, né? A gente tem proprietário que tem itens de esqui, então ele tem snowboarding, ele tem esquis, ele tem toda a roupa de esqui que só usa quando vai ou para o Colorado, ou vai aqui na Carolina do Norte ou do Sul, que tem as montanhas. Então ele deixa aqui de ponto para ir para esses lugares. Então vem do Brasil, passa aqui alguns dias, pega a roupa, sobe para a neve, volta, deixa aqui para não ter que ficar levando e trazendo do Brasil um volume gigantesco de coisas, né? Legal, boa ideia. Então o proprietário quer guardar uma moto numa das casas, tem espaço, mas ele ainda não comprou a moto, mas ele tem vontade de comprar e guardar. Eu falei, pode deixar. E guardar lá. Na casa também, não tem problema. Brincadeira. Na casa dele cabe, ele tá querendo aí comprar uma moto e guardar lá, dá para deixar também. Em algumas casas o armário é grande, cabe. Até porque dependendo da moto, aqui é barato e é seguro ter, porque você vai ter uma moto de determinado estilo no Brasil, é super perigoso ser assaltado. Aí você ia falar do retorno do investimento, do retorno de investimento, né? Que é uma das coisas que as pessoas fazem também, que é isso. Você investiu e consegue pagar parte do investimento, ou não sei como, do financiamento, ofertando a sua casa, né? Existe isso, né? É normal isso, né? É normal. Uma pergunta que muita gente faz é a possibilidade de financiamento, se pode ser financiado. Então, as casas de vacation podem ser financiadas, mesmo sendo brasileiro, não precisa ser americano ou ter algum visto especial para isso, um visto de turista e o B1, B2, né? Já é possível, então ele pode comprar, pode financiar, e a casa, ela se paga, todas as despesas e o financiamento,
durante o ano. Tem alguns meses de baixa que a conta fica apertada e tem os meses de pico que a conta fica sobrando. Mas olhando anualizado, o proprietário tem retorno sobre o investimento, mesmo pagando as despesas e mesmo pagando os financiamentos, o mortgage que ele tiver. É um retorno bom, né? Os proprietários, assim, varia do tamanho da casa, de quanto ele deu de pagamento, né? Então, teria que falar com um corretor, um mortgage broker, para entender o modelo de financiamento que ele se enquadra, né? Então, aqui tem o sistema de crédito e esses bancos avaliam, não como por um americano, mas avaliam de alguma maneira o brasileiro e os dados do brasileiro lá. E aí, os juros anual com certeza menor do que no do Brasil, mesmo para estrangeiro. O brasileiro comprando aqui vai pagar uns juros, historicamente, assim, dos nossos clientes, menor do que os juros do brasileiro. E dependendo do adiantamento, do down payment que ele vai fazer, da entrada que ele vai dar, a casa paga e sobra um dinheiro ok para ele poder fazer um retorno sobre investimento comparado ao investimento que ele fez em dólar, numa moeda forte. Você tem a valorização do próprio imóvel que tem, vocês estão aqui, vocês estão acompanhando o que tem acontecido no mercado imobiliário, casas que vão, as próprias casas de vacation, a gente teve alguns proprietários que listaram a casa para vender, aproveitando aí, compraram com dólar mais baixo, estão vendendo com dólar mais alto, estão ganhando no retorno, na valorização do imóvel, então estão tomando a decisão de vender a casa, porque faz sentido em algum momento, alguns estão fazendo isso, e põe no mercado, a casa não fica muito tempo. Então, é um mercado que tem também a possibilidade de valorização do imóvel, né? O Ed, um detalhe, você mencionou, é possível então comprar como brasileiro mesmo, você mesmo falou, não precisa de nenhum visto especial, nada disso, e a pessoa vai ter que mostrar toda a documentação do Brasil, extratos, etc, etc. Mas tem uma espécie de uma pegadinha que eu queria que você comentasse um pouco. A maioria das casas de vacation, elas são colocadas em nome de empresas. Explica um pouquinho para o pessoal por que é colocado em nome de empresa e não fica no nome da pessoa física mesmo. Existem as duas opções. A pessoa pode colocar no nome de pessoa física ou no nome de empresa. A gente tem contadores que ajudam os nossos clientes, contador que trabalha com a One, que ajuda os nossos clientes, que podem entrar até em mais detalhe com quem tiver interessado. A gente pode, né, botar em contato e fazer essa explicação mais técnica, né? Mas basicamente a decisão é por sucessão, por questões de taxas de sucessão, impostos que são cobrados. Então, como você não é um residente americano, o governo americano, em caso de falecimento, se a casa tiver no nome de pessoa física, para você fazer o inventário e transferir para outra pessoa, ela tem taxas de impostos maiores. Se você abre numa pessoa jurídica com mais de um sócio, e aí tem a diferença de porcentagem, você tem uma isenção, no caso de empresa de sucessão, um range, acho que 60 ou 70 mil dólares, que você não vai ser tributado, você vai ser só tributado em cima da diferença. Não é a minha especialidade, mas basicamente é isso que a gente conversa com os proprietários, e aí a gente recomenda conversar com um contador ou até mesmo com um advogado que tem o conhecimento necessário para explicar exatamente... De sucessão, né? Exato. Então, e recomendar só qual é o melhor cenário para cada um, né? Então, só para dar aqui para os nossos ouvintes, então é justamente isso. Então, você abrir uma empresa para ter a casa, você com certeza vai defender um pouco o dinheiro se tiver um problema de uma morte das pessoas, né, do cônjuge, sei lá quem que seria os donos da casa, para defenderem um pouco desse dinheiro na parte de sucessão, né, da pessoa continuar com o imóvel, né? Mas essa é
Resumindo, é mais ou menos isso. Porque muita gente que não tem green card ou não é cidadão compra, assim como o Ed falou, em nome de empresa, que é para poder se proteger. Porque se compra a casa e aí veio a falecer, o imposto parece que é 50% do valor da propriedade, né, Ed? Ele é bastante alto. Eu não sei precisar exatamente qual é a porcentagem, mas ele é alto. Infelizmente, eu já tive proprietário nesse cenário. Infelizmente, a mãe da família que eles escolheram para ser a proprietária da casa acabou vindo a falecer em alguns meses depois da compra da casa e eles tiveram que pagar um imposto bastante alto sobre... Nossa, vai 30, 40, 50% do valor da casa só de imposto, né? Mas então essa seria a defesa, né? Você tentar jogar numa empresa aberta aqui para... E isso é legal, tá, gente? Isso é legal, não é? Brasileiro, não, senão o povo vai falar, o Ed e o Alex estão fazendo tá querendo malandragem, mas não é malandragem, não. Isso daí é uma coisa que eles ele vai pagar do mesmo jeito, você vai pagar o imposto. Quando é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, existem algumas isenções... que é permitida, né? Que é permitida. Exatamente. Então, não é nada fora do que existe de legal aqui. Exatamente. Tá. O Ed, assim, independente da pessoa, ter a empresa ou não, ou estar no nome da pessoa física ou jurídica, a partir do momento que ela tem um patrimônio desse nos Estados Unidos e que está gerando receita aqui, ela tem que declarar, tem que fazer declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, certo? Tem que fazer. É uma pergunta que o contador responderia com mais precisão. Mas eu sei que tem, né? Então você tem... Porque quando você compra uma casa de vacation home, ela passa a ser um negócio. Então, independente dela ser debaixo de uma empresa, que existe o EIN number, que é o CNPJ lá do Brasil, ou ela tiver debaixo de um ITIN number, que é o CPF do brasileiro aqui, essa casa ela vai precisar de licenças. E essas licenças estão vinculadas ao EIN number da empresa ou ao ITIN number da pessoa física. Então, ela vai ter que tirar esses dois números aí, ou da empresa. E se ela tirar o EIN number da empresa, ela vai ter que tirar o ITIN number, porque ela, como proprietária, precisa ter também esse número, né, um CPF do dono da empresa. Ou ela vai tirar a licença no nome da pessoa física, e aí ela precisa desse ITIN number. O governo fez isso de uma maneira que, para poder tirar as licenças, você precisa desses números. E se você tem esses números, você tem que reportar o imposto de renda. Então, ele amarra de uma maneira de, em vez de ele ficar cobrando você ter um ITIN, você tem que ter para tirar a licença, então você obrigatoriamente vai ter que fazer o recolhimento do imposto. E o que é certo, porque a casa mesmo está dizendo, é uma casa de investimento. Então, você está investindo, está tendo um retorno, você tem um imposto, né? Claro, ela tem uma regulamentação. E eu acho que eu vi uma pergunta, não sei se era essa a pergunta, mas você tem uma regulamentação de que alguns condados aceitam vacation home, alguns não. Eu não sei se a menina perguntou se tem porão ou se pode alugar o porão no Airbnb. Isso. Eu anotei a pergunta dela. Ela falou comigo até durante o dia, a Meire, sobre isso, e eu pedi para ela lembrar a gente aqui dessa pergunta. Eu anotei para a gente falar depois. Então, você tem algumas regulamentações quando a casa vira vacation home nos condados que permitem vacation home. Né? Então, que não são todos, né? Não são todos. A cidade de Orlando, que é dentro do Orange County, não permite alocação para curto prazo de casas de vacation. Quem permite é a região de Kissimmee, Davenport, Reunion, Claremont, um pouquinho mais lá na 27, que são os condados de Osceola County e o Polk County. E aí eles regulamentaram para... Você tem que ter licença, tem que ter rota de fuga, você tem que ter extintores... Você tem que ter sinalização, então existe uma regulamentação e as licenças para ela operar e recolher os impostos em cima daquilo, né? É uma transação financeira, um negócio, né? Legal. Não, eu ia falar, você mencionou as regiões. Então, assim, uma coisa que é importante, quem está pensando em comprar uma casa de aluguel para férias, não pode, por exemplo, eu pretendo morar em um Winter Garden, em Hunters Creek, em Lake Nona. Cuidado, porque muitos desses lugares não aceitam aluguel para temporada, certo?
Desses que você citou, nenhum permite. Então, não pode. E, inclusive, dentro dessa mesma pergunta, eu ia falar para o Ed, que a gente chegou a ficar em condomínios assim. Às vezes, até dentro do condomínio, né, Ed? Você tem um lado que é de vacation home, dentro do mesmo condomínio, e o outro lado é só de moradores, não é isso? É isso mesmo. O Champions Gate que vocês ficaram, um lado... O Champions Gate é muito grande, né? É um empreendimento gigantesco que acabou se tornando tão grande que ele virou uma cidade. Então, hoje existe a cidade de Champions Gate. E aí você tem no condomínio uma área só para residentes e você tem uma área só para vacation home. Então, se você quiser morar lá, você pode comprar, só morar, você pode comprar na área residencial. Na residencial, você pode alugar para long term. Então, você fala, vou alugar para 12 meses, ano, 6 meses ou mais, 181 dias, essa é o corte, né? Você pode, se não você quiser vacation home, você tem que comprar do lado de cá. Tá. Agora, quem tá comprou na parte de vacation home pode morar também, né? A única coisa é que ele tem vizinhos, cada dia um vizinho diferente. Sim, o proprietário pode morar na casa dele lá no Champions Gate. Não tem, falando de Champions Gate, né? Mas de qualquer condomínio de vacation home, o proprietário pode ficar quanto tempo quiser, né? Ele não pode... Alguns condomínios tem alguma restrição de você fazer uma locação mais longa para uma casa de vacation. Então, se você aluga mais de 4 meses, o condomínio não aceita, porque o modelo dele, o que foi não foi aprovado, feito, né? É para short term, não é para long term ou mais de 4 meses. Entendi. Perfeito. Agora, vamos entrar nisso aqui. Isso é uma coisa que é um mito que rola nisso. E perguntaram isso na live sobre visto. E foi respondido lá, mas eu acho que vale a pena você falar de novo aqui. Comprar casa nos Estados Unidos não dá direito a visto. Não. Nenhum. Ele não tem vínculo nenhum de comprar uma casa de 200 mil, de $1 milhão para você aplicar para um EB5 no caso de investimento, num E2 de investimento como o espanhol, o italiano, que tem um caminho nesse sentido de visto. Não tem vínculo nenhum você comprar uma casa e ter a possibilidade de aplicar para algum visto diferente de residência. Porque a pessoa às vezes faz essa... Acontecia muito isso aqui, né? A pessoa fala, vou comprar uma casa. Bom, agora eu tenho uma casa, eu tenho o direito de estar lá, então eu tenho visto. Não tem nada a ver. Não tem. Quando eu tinha o EB5, né, que tinha aquele plano de investir $500 mil e você tinha o Green Card, ele não se encaixa para casa, né? Ele é um plano do governo americano para atrair investimentos em projetos específicos que te dão a possibilidade de residência, mas comprar uma casa não é um caminho para esse... Exatamente. Tem uma pessoa aqui falando do clima, né? Eu acho que ela perguntou se o clima é bom. Para mim já não é tão bom, porque eu acho quente demais. O Ed, eu acho que também acha um pouquinho além da conta, né, Ed? Nessa época que a gente já antecipou o verão, né? A gente estava esperando o verão um pouquinho mais para frente ainda, antecipou, né? Então já chegou o verão. Ar-condicionado dia e noite. O bom dos vacation homes é que todas as casas de vacation home, todas é um exagero, mas 90 das novas, todas têm piscina, dos grandes condomínios. E todas as casas grandes que são construídas aí nos últimos 10 anos, você tem casas com piscina. Você tem algumas construções mais antigas que não tem piscina, era uma opção, e aí o proprietário ele escolhia e fazia a compra da piscina adicional, mas o próprio mercado e as construtoras entenderam que tinha que ter piscina. O cara vem para cá nesse verão, que é verão o ano inteiro praticamente. Verão quase o ano inteiro, exatamente. Então precisa, né? Outro dia eu tive uma pergunta de um hóspede do Canadá, que ele perguntou por que a gente tem um sistema de aquecimento nas piscinas, né? Porque para ele, no inverno, é ótima a piscina, né? É usável. Não, canadense é um bicho maluco. Mas eu vou te falar uma coisa, Ed. Eu tenho o ar-condicionado aqui em casa, que ele também é aquecedor.
Pergunta quantas vezes eu nunca liguei isso aqui, cara. Nem no inverno. Não sabemos nem se funciona. Eu não sei nem se funciona, exatamente. Meu, tinha lareira. A nossa casa tinha lareira. A casa tinha lareira. Aliás, a casa aqui dos condomínios, todas têm, né? Só não sei quem tirou. A primeira coisa que eu tirei, eu achei inútil aquilo. Eu falei, eu vou ligar a lareira quando? Aqui em casa, de vez em quando liga, porque a Dani, ela é mais friorenta, então ela às vezes pede para ligar o ar quente, mas é 2 vezes, 3 vezes no ano, né? Nossa, aqui a gente vai morando há 2 anos e meio. A gente não sabe nem se o aquecedor funciona. Não sei se o aquecedor funciona. É que o Alex tem sangue canadense, sabe, Ed? Ele já falou isso nos stories, que ele tem sangue canadense. Ele só não tem a cidadania, mas o sangue ele tem, mas não tá servindo. E não sei falar igual a eles. O inglês também não tenho. O Ed, conta um pouquinho aí como é que funciona, que eu acho que isso é o mais importante. O serviço de administração das casas de vocês, porque a pessoa está lá do outro lado do mundo, comprou uma casa aqui e agora? Como eu faço esse negócio rodar? Como é que eu alugo? Como é que eu dou manutenção? Como que eu faço o sprinkle que está sem pressão aqui? Como que eu faço funcionar para não acabar com a minha grama? Como é que eu vou saber que o sprinkle quebrou? Bom, a One Vacation, a gente sempre comenta que a gente tem que ser os olhos do proprietário aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem proprietário em diversos lugares do mundo, a gente tem muito brasileiro, a gente tem mexicano, a gente tem canadense, tem americano do norte, americano da Califórnia, a gente tem pessoal na Europa, na Inglaterra, colombianos. Então, a gente tem uma diversidade de investidores e pessoas que compraram aqui e querem ter a tranquilidade de que a casa está sendo bem cuidada. E todo o setup inicial, toda a preparação da casa, receber os hóspedes, todo mundo quer entender como isso funciona, porque não é uma ponte aérea que dá para vir para cá, e principalmente para o brasileiro, vir para cá para poder cuidar da casa, né? Então, a gente, do momento da compra, com o corretor ou com quem ele comprou a casa, antes do closing, existe o walkthrough, existe uma inspeção da casa para receber a casa. O nosso trabalho, quando solicitado e quando já contratado a One Vacation Home, a gente faz esse trabalho antes da casa ser entregue. Então, a gente vai acompanhar, com autorização do proprietário e do corretor, acompanhar a vistoria da casa. Então, a gente tem já um checklist e já recebemos mais de 100 casas aí no nosso dia a dia, aí nos últimos anos, da construtora diretamente. Então, a gente vai lá, acompanha, testa todos os equipamentos, vê se a pintura está ok, vê se as portas estão alinhadas, testa o aquecimento da piscina, testa a irrigação. A gente faz todo esse trabalho antes da casa ser entregue. O proprietário precisa estar junto, ou se ele mora no Brasil e não tem disponibilidade para estar aqui? Não precisa estar junto. Não precisa estar junto. Então dá para comprar casa durante a pandemia, não precisa nem vir até aqui. Não precisa. A gente tem proprietário que, mesmo antes da pandemia, comprou a casa e ainda não conhece a casa. Está recebendo, está alugando e ele ainda não conheceu. Um perfil muito investidor mesmo. Então comprou como investimento. Se der, ele vai usar. Mas tem proprietário que nunca viu a casa, né? Alguns não viram, infelizmente, por causa da pandemia, ainda não conseguiram ver, mas alguns compraram nesse formato, né? Então, a gente começa o nosso trabalho antes da entrega da casa. A casa é entregue, a gente faz toda a preparação inicial. Então, a gente liga a conta de luz, liga a conta de água, liga a internet no nome do proprietário. A gente tem uma autorização, né, uma procuração do proprietário para a gente poder fazer essas ligações de utilidades no nome dele. E a gente vai continuar acompanhando, pagando e acompanhando todas essas utilidades durante toda a nossa administração. Então, todo mês a gente tem a equipe nossa de finanças que faz o pagamento e faz o acompanhamento da conta. A gente sobe todas essas contas e tudo que é pago num PDF para o portal do proprietário dentro do nosso software, para ele poder ter acesso a tudo isso. Então, não precisa escanear e mandar. Ele tem, eu faço o download online e upload no nosso sistema para o proprietário ter tudo isso. E aí a gente vai ter um período de decoração da casa, que o proprietário vai fazer a decoração da casa. Nesse período a gente vai cuidar da casa, mas ainda a gente não pode alugar ela, porque não tem
os móveis, né? Ela ainda está em decoração, mas a gente já lista a casa no mercado com o calendário bloqueado até a casa ter a previsão de ficar pronta. Vamos tirar as licenças da casa para ela já poder estar preparada para ser listada. A gente vai preparar toda a parte de sinalização, toda a parte de instrução para os hóspedes quando eles chegam na casa, como funciona, como liga o ar-condicionado, como liga o fogão, o forno, tudo isso a gente já vai preparando. Vamos já cuidando da piscina, então a gente tem uma equipe terceirizada de uma empresa muito qualificada que faz todo o cuidado da piscina. Então vai na casa semanalmente, trata a água, químico. A gente tem um processo de pest control também, então controle de peste. Normalmente esses condomínios tem muita obra, então acaba aparecendo muita formiga e aranha num primeiro momento, depois diminui, então a gente faz isso para não acontecer. A gente não tem o que estava vindo no seu quintal aí? O gambá. O gambá. A topeira. E a topeira. A topeira. A topeira é só nos residenciais, normalmente. Ela já procurou, ela já não é short... Como é que é? Short term. É que ela não gosta de vacation, ela vem para se instalar, entendeu? Exato. Ela vem de malicuia. Ela já tem até green card, meu filho, a topeira. E aí a gente coloca a casa, faz as fotos profissionais, a gente faz um tour virtual, a gente tem um sistema que a gente mesmo, a gente contratou e a gente opera isso dentro do nossa plataforma de tour virtual. Então o hóspede vai poder andar por dentro da casa, uma sequência de fotos 360 que ele pode andar. E aí a gente lista a casa no mercado para short term. Então o nosso software está conectado com todos os portais, Airbnb, HomeAway, Booking.com. A gente tem parceria com muitas operadoras de turismo, agências de turismo que têm os seus clientes que também têm acesso ao nosso inventário. Nossa, vocês, no caso nós. Vocês. Então a gente começa a fazer o marketing da casa. A casa está pronta, está com todas as utilities ligadas, sinalização, licenças, decoração, fotos, começa a sair no mercado. O proprietário ele tem acesso a tudo isso, então ele vai ter no portal do proprietário, dentro do nosso sistema, ele tem acesso ao calendário, ele tem acesso a todas as informações da casa, todas as contas que ele pode ver, os relatórios financeiros das receitas e das despesas, todo descrito e todo mês ele recebe, ele pode olhar quando ele quiser também, tá? Ele recebe obrigatoriamente todo mês que a gente manda no fechamento, mas ele pode olhar durante o mês. Ele pode fazer bloqueio, então, estou pensando em ir no Natal, achou uma passagem lá de madrugada da Azul barata, comprou, ele já entra no sistema da One Vacation e já faz o bloqueio do calendário naquela data, não precisa esperar para se comunicar com a gente no outro dia. A gente tem um modelo de relacionamento com o proprietário, então a gente tem uma gerente de relacionamento que é o ponto de contato de todos os proprietários. Então a gente normalmente tem um grupo ou por SMS, se não for brasileiro, ou o WhatsApp se for brasileiro, que aí tem a nossa gerente de relacionamento e os proprietários, 1, 2 ou 3, quantos forem, o marido, a esposa, ou os 3, 4 investidores, aí conforme o modelo e quem que for cuidar daquela operação está ali naquele grupo para poder agilizar a necessidade de alguma informação ou de alguma coisa que precisa. E aí a gente começa a alugar a casa. E aí você tem os hóspedes, a gente cuida da parte de contrato com os hóspedes, a gente cuida da parte de pagamento. Todos os nossos bookings ele tem obrigatoriamente um damage protection, que é um seguro de damage. O hóspede pode escolher não contratar, eu não posso obrigar ninguém a contratar um seguro, mas a gente oferece esse seguro. Se ele não quiser o seguro, ele vai ter um depósito garantia um pouco maior para poder cobrir qualquer acidente que aconteça na casa. E esse seguro é uma forma também de a gente garantir o patrimônio e o investimento do proprietário aqui nos Estados Unidos. Então, comprei uma televisão de 75 polegadas, coloquei na sala e o hóspede, sem querer, escapou o controle remoto do videogame, bateu na TV, quebrou a televisão. O seguro vai cobrir até $5.000 de damage,
para casas grandes e $3.000 para casas menores, que cobre 99,9% dos problemas que acontecem. Nunca tive nenhum maior, por isso que eu falei 99,9%, porque pode ter alguém que tenha tido algum problema mais sério, mas normalmente a gente tem televisões que quebram, o cara lava todas as toalhas junto com uma calça jeans, então ele danifica 20 toalhas, aquilo foi um mau uso, aquilo também pode ser ressarcido, quebrou taças. Isso que eu ia falar, que é o mais comum, quebrou taça, copa, essas coisas. Quando é uma quebra normal, assim, quebrou um copo, quebrou um prato, é algo que aconteceria com a gente, né? Então, não foi um acidente, foi algo que aconteceu e isso faz parte de uma manutenção e de uma reposição natural da casa. Mas quando é uma toalha, 2 toalhas, agora com esse modelo de lavanderia externa, né? A gente não tem mais esse problema com os hóspedes, mas o proprietário não tem que fazer nenhuma reposição, né? Mas normalmente aí você tinha que repor 2, 3 toalhas por ano ou a cada 6 meses, 3, 4 pratos no ano, 5, 6 copos, porque isso acontece com a gente e também acontece com o hóspede. Com o hóspede. Eu não sei se é só uma coisa, o Ed, mas agora falando desses proprietários que você teve, que o cara nunca conheceu a casa, então acho que ele nunca pisou aqui, né, entre aspas, né, pisou no negócio, senão ele teria ido para a casa dele. Isso daí, eu não sei se eu perdi uma parte. Isso daí, então, vou receber o sofá, vou receber tudo isso vocês fazem? Vou receber um armário, vai ser montado. Vocês abrem a casa para o cara ir lá montar. Acho que isso é arquiteto, não é, Ed? É o arquiteto e o decorador que ele contrata. Tá. A gente pode criar uma senha. A gente normalmente cria uma senha para a empresa de decoração, para a porta. Todas as casas são instaladas. As que não vêm, a gente instala fechadura eletrônica. E aí a gente cria uma senha para a decoração, fazer a decoração naquele período. Deixa eu fazer um parênteses. Para quem não sabe, aqui é muito comum, para quem não conhece ou nunca ficou numa casa aqui, fechadura eletrônica que é por senha. Então não existe, até existe para emergência, sim, mas você não anda com chave. Nenhuma das casas de vacation é com chave. O Ed vai te dar uma senha temporária, só você tem aquela senha, você abre a porta. Então é digitado. Que vai ser habilitado essa senha pelo período que você vai ficar, certo? Exato. A gente tem um software que controla as senhas, então ele deleta a senha no check-out do hóspede que saiu da casa, cria a senha às 3h30 para um check-in às 4 horas para aquele hóspede, ela tem validade durante um período daquela estadia. 10h30 com o check-out às 10 horas, 10h30 aquela senha é deletada. Então ninguém de outra senha ou de outra estadia pode entrar. A gente tem senhas da nossa equipe de manutenção, mas que também só funcionam em certo período do dia. Quando a gente vai mandar alguém lá, se tem um hóspede lá e a gente precisa ir lá fazer alguma manutenção que ele pediu, ou alguma coisa que a gente precisa acessar a casa, que a gente validou isso com ele, a gente habilita aquela senha para poder entrar caso o hóspede não esteja na casa. Normalmente ele está e pede alguma coisa lá. Até uma pessoa respondeu o que ela estava justamente perguntando aqui, com que frequência trocam a senha, ou seja, a cada hóspede. A cada hóspede tem o seu. E ela só é inserida na fechadura no momento do check-in e excluída no momento do check-out. A gente tem a chave física, que fica num lockbox chumbado na parede ali, numa caixinha fechada com código, para caso alguma emergência. Chega na casa e aí tem a fechadura por algum motivo travou ou não cadastrou a senha porque ela é pela internet, naquele segundo que foi instalado estava com algum problema, o hóspede liga, a gente passa o código do lockbox, ele acessa a casa para não ficar esperando ninguém se locomover até lá. E depois alguém da nossa manutenção vai lá para ver o que aconteceu com a fechadura, trocar bateria, isso acontece mesmo, aconteceu até aqui em casa, né? A fechadura. Aqui em casa a fechadura passou um ano, ela começou a dar problema e
Quase que a gente fica... tive que Agora, trocar. deixa eu falar uma coisa. Dani pediu para saber dos perrengues. Nós vamos... Ó, já estava até anotado aqui, ó, perrengues. Vai ficar para o final. Aguardem que tem perrengues. Parece que os hóspedes deixam até presentes pro Ed. Ele vai contar como são esses presentes. Aguarde. Aguarde. O Ed, então, por exemplo, quebrou alguma coisa durante a estadia. O hóspede, o dono da casa não fica nem sabendo, né? Que deu topeira, quebrou o ar-condicionado, a fechadura eletrônica, o sprinkler. O dono pode estar onde ele quiser. Pode estar fica tranquilo. Que ele nem sabe, né? Durante o processo né, se a gente tem um hóspede na casa, então quebrou um ar-condicionado. A gente vai ter que resolver esse ar-condicionado. O hóspede vai ligar para a nossa central de atendimento, vai ligar para o nosso escritório durante o dia ou para a central no after hours. E aí a gente vai tratar aquilo e vai resolver o problema do ar-condicionado. Mas a gente comunica o proprietário do que aconteceu. De qualquer maneira, ele fica sabendo, olha, tiver um problema no ar-condicionado, foi resolvido, não tem custo, estava na garantia ou teve custo, mas a responsabilidade do equipamento é do proprietário, né? As casas novas você tem uma garantia estendida, então normalmente está coberto pela garantia, mas o proprietário não precisa se preocupar na madrugada do ar-condicionado. Exatamente. A gente vai resolver e depois a gente vai comunicar a ele do que aconteceu, do que a gente fez e alguma coisa assim. E isso era até uma dica que eu queria dar aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, encontrei casa mais barato não sei aonde, nesses aplicativos de reserva. A primeira coisa tem serviço de manutenção lá na cidade? Ou é uma pessoa que é proprietária e colocou num Airbnb da vida a casa? Porque se você tiver um problema, você precisa de uma administradora por trás para resolver, né? Então, porque às vezes o proprietário está no Brasil, e aí, quem vai resolver? Quem vai resolver a fechadura, o ar, seja lá o que for, né? Não, e outra coisa, por exemplo, o cara não pode estar até no Brasil, ele é de outro estado dos Estados Unidos. Sim. Você chega e fala assim, quebrou o ar-condicionado, quem que vai arrumar? Ou você vai sair atrás de peça de ar-condicionado no meio da noite? Isso não, sem cabimento nenhum. A gente tem esse serviço, faz parte do nosso serviço, esse suporte 24 horas para o hóspede. A gente faz um processo de manutenção preventiva das casas, então o ar-condicionado a gente limpa o dreno, a gente troca o filtro, então existe um trabalho de manutenção preventiva, troca as baterias dos detectores de fumaça, da porta, enfim, faz uma manutenção preventiva para evitar qualquer surpresa, mas quebra, não tem o que fazer, a gente tem que ter esse suporte e aí a gente já tem uma equipe de manutenção preparada para poder resolver, ou se for na garantia, já tem um roteiro de qual é a empresa que instalou aquele sistema de equipamento de ar-condicionado. Então, já sabe que naquele caso foi a Mills, que é um dos instaladores que tem aqui em Orlando. Então, já liga direto para a Mills, já existe uma central de atendimento, se precisar, abre um chamado na construtora, e aí já tem um roteiro para que aquele atendimento e aquela casa seja reparado o mais rápido possível. É o tipo de coisa que quem tem uma casa aqui e não mora aqui tem que ter um serviço de administração. Sim. Porque não dá. Como é que vai fazer para ficar correndo atrás desses perrengues estando em outro lugar? E o que eu queria falar para isso, nem sei se isso tem ou não, né? O Ed pode esclarecer. Tem serviços que são, entre aspas, meio emergencial, né? Você ficar sem um ar-condicionado aqui, numa época de verão desse, é uma coisa quase que emergencial, né, Ed? A gente tem alguns itens que são de tratativa emergencial. Então, a casa está sem luz, a casa está sem água, a casa está sem ar-condicionado, isso é emergencial. Então, isso vai ter alguém atrás que alguém no escritório que vai atrás das informações que precisam para poder resolver aquilo o mais rápido possível. Itens não tão emergenciais, então queimou uma lâmpada de um dos banheiros, então aquilo a gente vai tratar, vai ser resolvido naquele dia, se ele for acionado durante o dia, ou vai ser acionado ligou para a gente às 10 da noite com uma lâmpada queimada, vai ser tratado no outro dia de manhã. Mas ligou às 10 da noite, casa sem luz,
A gente vai entender o que está acontecendo. Ah, não, é uma queda na região, é uma queda da região, ligamos na operadora aqui, na K-Way, na TOO, quem for o OUC, quem for o operador de luz daquela casa. Ah, não é um problema da casa. Vamos investigar, vamos mandar alguém lá, e aí a gente tem o pessoal de emergência aí para fazer tudo isso. Perfeito. Legal, legal. Por exemplo, como eu falei, apita o detector de fumaça. Você, proprietário, nem ficará sabendo que o seu detector de fumaça apitou. O acordado será o Ed no meio da madrugada. E junto com todos os hóspedes da casa, né? Porque aqui Só eu que não, só eu. O Alex tá tocando o alarme. Aí ele deixa lá. Amanhã virou pro lado, mas não é possível. E o negócio, bebe. Tirando você, todo mundo acordou. Ô Ed, como é que funciona? As pessoas perguntaram, assim, custo de documentação, tem uma pessoa que perguntou aqui, custo de móveis. Móveis, eu tenho certeza que você não vai poder responder, vai depender muito do tamanho da casa. Exatamente, do tamanho da casa e que tipo de coisa você quer colocar lá dentro, né? Móveis... não tem uma conta, né, assim, mas uma boa decoração, você vai ter que ter quartos temáticos, é importante você ter quartos temáticos, porque no final do dia você aluga a sua casa pelas fotos. Então as pessoas vão ver as fotos e vão ver o tour virtual, ajuda bastante também, mas ninguém vai tocar na casa, né, tá presente na casa para alugar antes de tomar a decisão, vai ser por fotos. Então, quanto melhor ou mais você chamar a atenção com decorações temáticas, com decorações cleans, com alguma coisa que a casa que você faça uma decoração legal, isso vai fazer com que a sua casa tenha mais cliques nos portais, principalmente Airbnb e HomeAway, VRBO, o alugue temporada lá do Brasil, para que a pessoa entre na sua casa e aí ela confirme o booking. Então, não tem um número exato que a gente pode falar, mas assim, um número para conta de 8 a 10% do valor da casa é um bom número, podendo chegar a 12, 15, aí, né, você tem garagens temáticas, salas de jogos que o pessoal tem feito, salas de cinema com projetores 4K, salas, a gente tem uma casa que tem um quarto do Star Wars que você parece que está dentro do Star Wars, assim, tem a nave, a Falcon, Millennium Falcon, então é muito legal, é muito legal. E aí... Nós ficamos em uma que tinha cinema. Tinha. E o que é legal aqui, né, Ed, que tudo isso aqui você consegue achar, né? Você vai nos negócios de decoração, tudo, os caras têm. O cara tem uma cama que é a Millennium Falcon, tem o boneco do R2-D2. Máquina de pipoca na sala de TV lá no cinema. É uma loucura, né? Aqui acha. E o que o Ed tá falando de quarto temático é investir em quartos com tema Mickey, Harry Potter, princesa, coisa que tem a ver com o parque, né? Tem a ver com o parque, né? Que seria uma extensão de fazer um hotel, né? Seria uma casa como se fosse um hotel, né? Você pega um Pop Center, eu falei no mais simples assim de decoração, né? Da Disney ou algum da Universal que tem o dos Minions lá, não sei o nome. No Porto Fino, acho que né, que tem o dos Minions. Tem os Minions, então você além de vivenciar o parque, né, você dorme naquele tema, né? E a casa é a mesma coisa, então você vai ter Mickey, você vai ter Star Wars, você vai ter Harry Potter, você vai ter... Muita gente fez Avatar também, quando lançou o Avatar. Avengers. Toy Story. Você tem... Algumas pessoas estão fazendo também... Não vinculado aos parques, mas também tem gente que fez Fortnite. Então, ficou um jogo que, né, chamou muita atenção. Então, tem Fortnite, tem o videogame, e aí a criança não quer ir pro parque, quer ficar no quarto jogando Fortnite. No quarto temático. Mas curte a casa. Ajuda na conversão, né? Exato. Sim, e aí a dica é boa mesmo, porque é que nem o Ed falou. O que você vai? Você vai vender a sua casa através dos olhos, né? É aí que você vai alugar a sua casa. Na verdade é essa, porque ninguém vem em loco alugar a casa. Não, já vem aluga por foto. Casos que muito poucos, menos de 1% assim, do cara tá aqui
e falar, cara, eu já estou programando, mais americano que tem essa possibilidade de se programar, já estou programando o meu Thanksgiving do ano que vem, cara, eu queria ver quais as casas, gostei dessa, está disponível, posso ir lá olhar, e aí ele fecha olhando a casa. Entendi. Mas é muito raro, é muito difícil. Não, o brasileiro não pode se dar o luxo de ficar fazendo inspeção em casa com dólar a 5 e pouco. Eu tenho que aproveitar. Tem que aproveitar, não, tá certo. Vai pelas fotos e mesmo. As casas são, uma coisa... fotos, né? A gente aluga a casa, tem nossa política e o nosso modelo de negócio é alugar casa, por endereço. Eu não alugo por tipo de casa. Então, você alugou uma 6 quartos a 20 minutos da Disney. Não, você alugou a casa 1581 a casa X no Champions Gate. Então você vai ficar, você viu as fotos, é aquela casa que você vai ficar. Você não é uma 6 quartos próximo da Disney. É aquele valor. Isso que ele falou faz todo sentido, porque você lembra que a gente tinha as fotos de uma casa lá que a gente alugou, as crianças já estavam programando, não, porque tinha sala de jogos, que tinha não sei o quê, já tinham visto aquela mesa daquele airball, né, que chama, airball, ou seja, já estavam fazendo 1000 planos, faltando 6 meses. De manhã a gente brinca desse, à tarde vamos brincar do outro, à noite... Porque eles sabiam exatamente o que ia estar dentro da casa, né? E ter essa informação nos dias de hoje, que as pessoas ficam mais nas casas, podem vir passar um período aqui, né? Então, a pessoa já vê, por exemplo, que tem essa casa que vocês ficaram, tinha uma escrivaninha ali no segundo andar, né? Entre os quartos. Então, o cara sabe, eu posso ir, mas eu vou precisar fazer reunião, Zoom, home office, eu tenho um lugar para ficar. Então, isso... ajuda, né? Ajuda bastante. Exatamente. Essa foi uma que a gente ficou na época que já tinha mudado para cá, a família veio, as crianças usavam essa escrivania que o Ed falou para fazer as lições que a escola mandou lá, os sobrinhos usava a escrivania, é isso mesmo. E o detalhe é o seguinte, a gente agora, existe muitos brasileiros, inclusive, né, como é que chama? Os ouvintes nossos, que já veio muitas vezes. Então, o cara às vezes fala assim, não, já fui bastante, conhece bastante os parques, já vieram, não agora na época de pandemia não, mas né, no passado, quando estava aberto, o cara vinha bastante, 2 vezes por ano, sei lá. Então ele já começava a ficar mais seletivo. Ele começava a apreciar mais, por exemplo, ele fala, hoje eu vou no parque, mas amanhã eu queria fazer um churrasco na casa, curtir a piscina com a molecada, tem a mesa de ping-pong, eu tenho videogame. Fazer passeios diferentes, passeio de manhã e à tarde curtir a casa, Exato. né? Aquele modelo parque, compra e o Walmart de madrugada, mudou um pouco, né? O brasileiro, a primeira vez ele tem que aproveitar muito, né? Então vai muito nos parques, a segunda vez também, a terceira ele já fala, poxa, mas será que a gente precisa ir... Em todas as atrações? Os Disney maníacos vão falar, sim, tem que ir 3 vezes no Magic Kingdom, né? Pergunta pra Dani quantas vezes precisa ir no Magic Kingdom. Ela já falou aqui também, né? Já se manifestou. Não, tem que ir. Mas o pessoal quer curtir outras coisas, né? Então, também, a gente teve também muita gente que se mudou para Orlando nos últimos anos. Então, muita gente tem conhecido aqui, então quer receber ele na sua casa de férias daquele período. Vamos vir fazer um churrasco aqui em casa, alugar uma casa, vamos ficar aqui na piscina, faz um churrasco. Então, o brasileiro tem demandado por outras atividades e casa com essa infraestrutura ajuda bastante. Legal. E antes de você contar dos perrengues, eu já tinha anotado aqui, uma pessoa também perguntou qual é o custo desse serviço? É um percentual do faturamento, Ed, ou da casa, do ou aluguel? É um fixo? Como é que funciona? A gente tem os dois modelos. A gente tem um valor fixo de $150 por mês para fazer a administração da casa. Tudo isso que a gente falou, se não alugar, a gente cobra $150 por mês para fazer tudo isso, e aí a ideia é alugar. E aí, da locação, a gente tem um comissionamento de 20% sobre os bookings que a gente trouxer. Se o proprietário alugar ou usar, não tem custo nenhum, ele só vai pagar uma limpeza na saída. Se ele alugar para alguém e ele fizer a transação comercial, ele receber, eu também não tenho comissionamento nenhum, só preciso saber os valores para fazer o recolhimento dos impostos daquele período normal. Tá? Uhum.
E para Por quem 150 eu vou te chamar para vir administrar a nossa, Ed. Esse problema do Sprinkle de hoje, eu já não tinha ido naquele lugar horroroso que é o Lois, que eu detesto ir. Ela odeia o Lois, cara. Ela eu odeia o adoro Lois. Lois, eu adoro Eu gosto Lois. também, eu passei de gosto. domingo, vamos lá. Ó, Eu quase levei ela no Dia das Mães. ele queria me levar domingo, vamos no Lois. Ed, eu vou fazer o seguinte, quando ele me chamar para ir no Lois, falar, liga pro Ed que ele vai com você, já que vocês dois gostam, vocês passam o dia lá no Lois. E para quem for seu seguidor, estiver assistindo ou assistir depois, se quiser, se estiver comprando e quiser colocar para a gente administrar, ou já tiver uma casa e quiser colocar para a gente administrar, a gente tem uma condição especial para o primeiro ano de comissionamento de 15%, que a gente vai oferecer para quem estiver vindo, assistindo a live, estiver vindo e quiser trocar de administradora, vir para a gente. Depois a gente volta para o comissionamento normal. É uma maneira também de ajudar nesse momento inicial de pós-pandemia, que está todo mundo se recuperando a sua receita, a casa voltando à operação normal, tarifas normais, também fica um modelo. Legal, legal. E assim, Legal. diferente do que o pessoal até imagina, porque com fronteira fechada as pessoas imaginam que a cidade está vazia. Não tá, né, Ed? Já tá um movimento grande, porque o americano também não está se sentindo seguro, ou às vezes nem pode viajar para outros lugares, ele está aproveitando o país dele, está viajando horrores, né? Está viajando muito. Orlando tem sido um destino muito frequente, o americano tem vindo para cá. A gente tem o período de maio, que historicamente é um período de baixa temporada, que é o finalzinho das aulas, né? Então o pessoal viaja um pouco menos, mas a gente está com mais de 80% de ocupação das casas, que é um número 15% a mais do que a gente tinha planejado. As tarifas que o ano passado trabalhou bastante tarifa para poder ocupar as casas, né? Então recuperar de alguma maneira as receitas, né? Esse ano a gente está com as tarifas de volta ao processo, ao valor normal. Então tá bem cheia a cidade, a gente está bem contente. Maio tem sido março e abril foi excelente, muito bom. Maio foi uma surpresa, a gente tinha uma expectativa de ter caído um pouquinho e surpreendeu com 83 e uns quebradinhos por cento de ocupação. Junho a gente já está com mais de 80%, mas já é um processo, um período bom, né, de fim de aulas, férias, né? de férias. E julho também está muito bom. A gente tem bastante ocupação ainda para julho, né? O pessoal tem reservado com um pouco menos de antecedência do que no passado, então julho tem bastante casa ocupada, mas a gente ainda tem boas oportunidades aí de casa para alugar ainda. Legal, legal. Agora eu acho que chegou o momento que todo mundo está esperando dos perrengues e os presentes, principalmente os presentes. Eu sei de alguns não, mas deixa só o Ed. Quais não os presentes? O mimo que eu fiz para o cliente. Recebi aqui a dica do mimo do cliente. Do mimo. Mas o Dani, ele tem que contar as coisas que os clientes esquecem, na gaveta, nos armários. Esses também são, assim, peculiares. Bom, a gente, assim, o hóspede, ele vem, né, e às vezes deixa alguma coisa na casa, esquece, ou deixou para trás e não quer, né, assim, sei lá. Então a gente tem balões da Disney, coleções e coleções de balões da Disney lá do Magic Kingdom, porque o pessoal... Que é a hora que o pai fala, agora que eu vou me livrar disso aí, velho. Eu vou levar... O pessoal tem alguns que devem esvaziar, né? Mas muita gente fala, não dá para levar isso no avião, larga aí e deixa na casa, né? Então, às vezes, um balão que custa lá 15, 20 dólares, não sei quanto custa o balão lá, é uns 15 dólares, fica lá na casa. Eu já trouxe para a Mariana alguns, que fica aqui, o hóspede vai realmente se desfazer daquilo, não vai levar, né? Tem gente que deixa itens pessoais, a gente guarda. E eu vou contar essa história. Essa daí, eu vou contar e ela... Por isso que a Dani quer que eu fale, porque isso tem um... É isso que ela quer. Essa parte é que ela quer chegar. Ela tá magoada com isso há muitos anos. Tá. E aí... o pessoal deixa, então a gente recolhe os itens pessoais e de alguma maneira tenta retornar isso para os hóspedes. Então, tem gente que já deixa a chave do carro, né?
Então o cara deixou a chave do carro e chega lá na Califórnia e fala, meu, esqueci a chave do carro. Eu falei, isso aí tá aqui, estamos mandando pelo correio, né? O cara vai deixar o carro 2 dias no aeroporto lá. A gente tem casos de pessoas que já deixaram armas na casa, então uma gaveta e achamos uma arma e assim, como que o cara esquece uma arma, né? Então, a arma aqui ela é autorizada, né? A pessoa pode andar, ter o porte e ter a arma, mas deve ser um Mas texano. sabe por quê, Ed? Eu acho que ele se relaxou tanto na casa, ficou tão tranquilo, foi uma estadia tão gostosa que ele falou, eu preciso mais de arma, paz e amor agora. A arma é um pouquinho mais complicada a devolução, porque a gente não pode manusear ela, porque a gente não tem autorização daquela arma específica. Então a gente aciona a polícia. Já aconteceu algumas vezes, né? Não muitas, mas já aconteceu algumas vezes. A gente aciona a polícia vai lá, a gente entrega para a polícia, faz um boletim de ocorrência, mostra quem é o proprietário, o hóspede da casa que ficou, comunica o hóspede, fala, olha, você deixou a sua arma, estamos entregando para a polícia aqui, para o Orange County Sheriff, e aí ele tem que ir lá buscar com a polícia, que vai ficar com a posse. Vai ficar retido. Exatamente, exato, com alguém que pode manusear armas, que não seja uma pessoa sem licença, né? Então a gente faz isso. A Miriam perguntou ali de comidas. O pessoal deixa comida. Às vezes, quando fica brasileiro, às vezes deixa comidas brasileiras, que traz às vezes de lá e deixa na casa. Isso é recolhido pelo pessoal da limpeza e pela supervisão. Agora, e não é comida, se quem tiver preocupado que vai jogar fora, acaba utilizando, né, Ed? Acaba utilizando. O pessoal acaba levando embora. Está estragado, o pessoal acaba recolhendo. Porque aqui você vai comprar um ketchup. É tudo de gigante. É desse tamanho, dura 6 meses aquele ketchup. Não, o pessoal acaba utilizando, sim. Agora, a história que a Dani está aqui falando, que eu vou contar que a gente já fez para o proprietário, né? O hóspede chegou na casa, foi para o Magic Kingdom, e aí quando foi 4h20, 4h30, me ligou e falou assim, Ed, me ajuda, socorro. Estou no Magic Kingdom, hoje é aniversário de casamento, eu não fiz nada para minha esposa, não tem nada, cara, não consegui fazer nada, não deu tempo, me ajuda. Na verdade, ele lembrou lá porque ela falou. Exato. Aí eu falei, cara, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, me dá um budget para a gente resolver. Ele falou, cara, até $200 pode resolver, o que você resolver tá feito. Aí tentei ligar numa floricultura americana lá próximo eles estavam no Reunion, hospedados no Reunion. Aí, floricultura bem americana, né, falou, ó, 4h30, amigo, eu não chego lá, 5 horas eu fecho, não tem jeito, caiu a caneta, não faço nada. Aí eu falei, não, mas eu vou buscar, você deixa aí na porta, eu pago, você deixa na porta e eu pego. Ela falou, não tem jeito. Ou você chega aqui antes das 5 ou não vai. Não dava tempo de chegar às 5. Falei, tá bom, fica tranquilo. Saí de casa, passei no Publix, comprei pétalas, comprei rosas, comprei chocolates, comprei um monte de coisa dentro do budget. Fui lá para casa, montei a cama, fiz pétalas na cama, balão, chocolate, tudo pronto. Mandei mensagem pro cara e falei, cara, fica tranquilo. Você vai chegar, tá garantido a comemoração não vai passar em branco, né? Fique tranquilo. E beleza. E aí eu tinha começado a seguir a pessoa no Instagram, fiquei acompanhando em casa, eu e a Dani acompanhando, né? E aí a mulher falou, meu marido não esqueceu, achei que ele tinha esquecido, maravilhoso, E aí, o que aconteceu? Eu nunca fiz isso pra Dani, né? Eu ia perguntar isso. Eu tava esperando você terminar pra perguntar. Que ela lembra dessa história mais do que eu, porque eu até hoje, tem bons anos isso, não fiz. E aí ela fica com essa história. Olha só. Não, ideia eles têm. Eles só não queriam em prática, mas eles sabem o que tem pra fazer. Mas aí, pra ser justo, é o seguinte, você tem que achar alguém, dar um budget pra alguém e falar, mano, corre lá e faz isso aí pra mim que... Ô, Dani, dá um budget pra ele, é capaz dele correr. Fala assim, Ed, você tem $200 pra me surpreender. Aí quem sabe rola. Comprou um chocolate de 20, né, meu? E gastou 50 no Lowe's.
É bem provável vocês irem comprar lá no Lowe's o presente de casamento. Ninguém merece. Ninguém merece. Ô, Ed, eu queria, antes de encerrar, só responder a pergunta da Meire da casa anexa. E eu falei para ela que aqui não tem, é muito difícil ter porão embaixo, né? A Flórida é muito pantanosa, então não se tem porão para baixo como se tem nas casas no norte, né? E aí ela me perguntou de casa anexa, alguma coisa que ela poderia ter alguém dentro da casa dela sem ser exatamente dentro para alugar e aumentar aí A renda, né? Uma renda extra, vamos dizer assim. Você que é do mercado imobiliário aí, você conhece... Já fizeram isso, fazem isso? Existem alguns modelos de casas residenciais que você tem um quarto no fundo, em cima da garagem, quase uma casa completa, quarto, cozinha e sala e banheiro. É como se fosse um apartamentinho, né? Exato, atrás. Em cima da garagem. Algumas plantas que o pessoal tem feito aqui, que você aluga o quarto lá do fundo, independente, então a pessoa não tem acesso à sua casa, ele entra pelo fundo da casa, pela garagem, e tem acesso à casa dele, isso aí acontece. Você tem algumas pessoas que alugam quartos, né? Então, no modelo de um estudante vem aqui fazer o high school, então ele aluga, eu já vi isso acontecer, não é comum. Eu falei para ela, ela falou que dentro de casa ela não queria muito, que perde a privacidade, né? Ela pensou alguma coisa embaixo, ou em cima, ou em anexo, enfim. Essas plantas, se ela tem interesse, essas plantas tem algumas construtoras fazendo isso recente, tem uma aqui, um Indermir que eu conheço, que está fazendo uma casa 3 quartos completa na frente e atrás uma casa completa, né? Um quarto, cozinha, banheiro, em cima da garagem. Da garagem. Nós visitamos casa assim. É isso que eu ia falar. A gente na época que estava procurando casa, quando foi ver algumas casas, tinha umas dessas. E realmente, assim, tinha até pia. Mas esse apartamentinho é o opcional, né? Pelo menos opcional. Que a gente via, ele era um opcional que custava um X a mais para eles levantarem aquilo em cima da garagem, né? Alguns sim, mas a grande maioria, e esse que eu estou falando aqui de Indermir, a planta já é concebida. Já é assim. Legal, então você compra uma casa de 3 quartos dentro, mais um quarto lá atrás completo, né? Então é uma casa aí que vai estar em torno de uns $400 mil. E você, como investimento para long term, né? Talvez também você se aluga a parte da frente por $1.800, $2.000 pela localização e você aluga o fundo por mais $1.000, $1.100. Para uma outra pessoa. Para uma outra pessoa. Ali ele fez eu conheço o construtor desse empreendimento, ele fez porque ali ele está atrás do Magic Kingdom, é naquela rua atrás do Magic Kingdom. Então você tem muito... O cara que trabalha lá, né? O cara que trabalha, né? Ele veio para passar um período aqui, o College Program, fica ali, aluga um quarto. Então é um processo interessante que em Orlando tem bastante. Lá em Lake Nona tem alguns condomínios que tem isso, porque lá tem as universidades de medicina, né? Que tem ali no Medical City ali, e tem muita gente que também aluga só um quarto ali no Laurel Park, também é interessante. Porque eu lembro que esse que a gente visitou, não sei se é isso mesmo, tinha até quase uma mini cozinha, né? O cara tem. Porque tem uma pia ali, dá para colocar um micro-ondas, uma geladeira. Micro-ondas, fogão, geladeira, lava-louça. Ele é uma cozinha menor, né? Do que uma cozinha normal, mas menor, mas tem todos os eletrodomésticos. Legal. Exatamente. Olha, Ed, sua moral tá baixíssima. O senhor José Luiz, que você sabe muito bem quem é, disse que temos que organizar uma surpresa pro casal 20 porque eles merecem. Quem tá merecendo é a Dani, você não tá merecendo nada depois dessa história que você contou. O pai sempre vai defender um pouquinho do filho, né? A Luciana também, que é uma proprietária, falou assim, vamos ter que fazer o quê para vocês? Será que vamos ter que fazer? Mas olha, eu sou obrigada, eu sei essa história. Eu sou obrigada até a defender o Ed. Eu não me recordo o mês, mas acho que já foi no ano passado. Foi aniversário de casamento do casalzinho e ele fez surpresa para Dani. Acho que não comprou as flores, nem os chocolates, nem as pétalas, mas levou para viajar. Fizemos uma viagem para Key West. Ela não sabia para onde que era. Saímos daqui, eu reservei hotel,
2 hotéis diferentes. Um era um barco, era um Airbnb, eu aluguei um Airbnb, que era um barco que ele fica ancorado, que é só um quarto, cozinha e banheiro. Acabou que deu errado o plano, porque naquele final de semana acabou dando uma chuva muito grande e aí não conseguimos ficar hospedados no barco, mas ficamos no hotelzinho e passeamos pela cidade. E eu já te dei uma vez de casamento lá no Brasil, um final de semana de spa em Caraguatatuba. Ela ficou o final de semana num spa em Caraguatatuba sozinha. Olha só que essa live vai rolar deixa eu só DR. falar, só vou falar um negócio, mas pra você ver como é as mulheres. Você sabe por que a Andresa tá falando disso? Que ela fala, mas eu vou defender o Ed. Por quê? Porque ela vai falar, tá vendo? Eu defendi o Ed, mas você não fez nada. Você nunca fez nada. É um gatilhozinho pra poder... Você não conhece, mulher, que isso, não é pouco sinal, não, né? O fubá já tá Olha, com o bolo. Eu tô vendo 2 casamentos comprometidos depois dessa live. Aqui é setembro, o aniversário de casamento. Tem o nosso é outubro. Então. Temos tempo para planejar. Você tem até mais tempo que o Ed. Não precisa ficar me cobrando até setembro para fazer alguma coisa. Em setembro eu faço. Não precisa cobrar tudo da semana, né? É legal. Ed, super obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu acho que quem tinha aí a intenção, né, de ter um imóvel, não sabe por onde começar, já viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode estar no Brasil tranquilo, que tem alguém para administrar. É um negócio interessante, como você falou, investimento em dólar, né? Agradeço muito aí você ter aceito o nosso convite para participar dessa live. Obrigado pelo convite. O assunto é longo, dava para a gente ficar aqui mais 2, 3 horas falando. Pior que é verdade. Tranquilo, mas é sempre legal a gente poder compartilhar um pouquinho, principalmente o pessoal que está lá no Brasil, está com essa dificuldade de vir, então sabe que se fizer um investimento, vai ter alguém aqui olhando com carinho para sua casa, para o seu investimento, quanto ralou para poder conseguir comprar uma casa aqui, e aí a gente vai cuidar com todo carinho aqui. Quem tiver qualquer dúvida adicional, pode mandar mensagem aqui no Instagram da One. Que inclusive a Andresa vai deixar, né? Você vai deixar, né, Andresa? Tá aí o arroba aí da One, o perfil deles, da One Vacation, e aí daqui a pouquinho eu vou subir a live, para quem não assistiu, e aí vai ter lá também o arroba, quem não conseguiu pegar aqui, aí pode entrar em contato com o Ed lá para qualquer dúvida sobre administração de casa, combinado? Legal, e a Dani combinado. Falou, e ainda teve lavagem de roupa suja dos casais, ao vivo, em rede nacional. Agradeço aí vocês, agradeço todo mundo que se conectou aí, que mandou pergunta, os proprietários, o pessoal de limpeza que estava aí também, que eu vi, e obrigado mesmo pelo convite. Legal, muito obrigada por ter participado. Tchau, gente. Boa semana a todos. E na semana que vem, a nossa live tem até uma certa conexão com essa do Ed. Nós vamos falar sobre reforma e decoração de casas em Orlando. Então, para quem se mudou igual a gente, que não sabia nem converter metros em pés, vai ser sensacional. Boa. Beleza? Obrigada, Ed, tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa semana. Obrigada aí pela companhia no dia de hoje. Tchau, obrigada. E agora? Por que eu não tô conseguindo?